Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez neste canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre qual que é a diferença entre o espanhol e o castelhano. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, meu idioma nativo é o espanhol e espero que você curte, compartilhe e se inscreva no meu canal para ajudar a gente. Então fica ligado nas seguintes informações e vamos começar. Qual é a diferença entre espanhol ou castelhano? Então, antes de começar, eu gostaria de falar que eu não sou historiadora, mas eu venho falar sobre algumas informações que eu pesquisei e se você tem um conhecimento maior, deixe nos comentários que a gente complementa nosso papo, tá bom? Então, vamos começar. A palavra Espanha deriva de Hispânia, que era como os romanos chamavam a esse território antigamente, eles chamavam de Hispânia. Então, se diz que tinha na Espanha vários reinos, por exemplo, o reino de Castilha, o reino de Aragão, o reino de Navarra, o reino de Portugal, o reino de Granada, entre outros. Então, naquela época tinha uma briga, uma disputa entre esses reinos, mas acontecia que naquela época tinha um reino que comandava aquele país, que era o reino de Castilha ou Castilha no espanhol. E o rei de Castilha decidiu que o idioma oficial ou idioma padrão da Espanha seria o castelhano ou castelhano no espanhol. Então é assim como começou a falar que o idioma oficial da Espanha era o castelhano ou castelhano. Agora, é por isso que atualmente na Espanha, em alguns estados da Espanha, por exemplo, Catalunha se fala o catalão, em Galícia se fala gallego, em Navarra se fala euskera, em Astúrias se fala asturiano. Mas por quê? Porque vem já da época antiga, onde eram esses reinos e eles falavam um idioma diferente em cada um desses reinos, tá? Agora, eu como nativa do idioma espanhol, eu sou peruana, eu sou do Peru. No Peru, a gente tem um espanhol neutro, porque nosso espanhol é plano. Então, é diferente dos outros espanhóis que se fala em nos outros países. Em Peru, nosso espanhol é neutro, então a gente não tem essas variações quando a gente vai falando. Então, também gostaria de falar sobre esse mapinha aqui que eu coloquei, né? Aqui da cor verde, por exemplo, aqui é a Espanha, que fica na Europa, né? Então, aqui a Espanha, eles vieram colonizar quase a maior parte da América do Sul, né? Então, é aí como que o espanhol, ele chega até nós. Então, por exemplo, vamos falar, olhando a América do Sul. A América do Sul se divide em duas metades, vamos falar, 50% que seria essa parte aqui e outro 50% que seria praticamente todo o Brasil. Então, nesse 50% tem vários países que a gente fala o idioma espanhol, mas qual que é a diferença? O sotaque é diferente na Colômbia, no Peru, em Equador, na Argentina, em Uruguai, o sotaque é diferente. Assim, por exemplo, como também existe sotaques no Brasil inteiro, por exemplo, o sotaque de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o sotaque do Nordeste, o sotaque do Sul, tem palavras também diferentes. Então, o mesmo acontece no idioma espanhol. Cada país tem um sotaque diferente e palavras e gírias do próprio país. Então, por exemplo, também o país Argentina e Uruguai e uma parte de Paraguai, eles falam um espanhol diferente, um sotaque bem diferente, que eu vou fazer alguns exemplos nos seguintes vídeos. Mas é assim que acontece nesses países da América Latina. Agora, a gente fala assim, que existe dois tipos de espanhol. O espanhol da Espanha e o espanhol da América Latina, que seria o espanhol que falamos aqui nos países da América Latina, que seria quase o 50% ou a metade da América do Sul. Então, quando você achar em algum vídeo, algum filme, você vai ver espanhol da Espanha ou espanhol de Latinoamérica ou latino-americano. Então, aí você decide, mas não é
tão diferente assim. O espanhol da Espanha também tem o sotaque próprio deles e o espanhol da Latinoamérica também. Só que na Espanha a gramática tem alguma gramática adicional para um tempo verbal. Então, concluindo, espanhol e castelhano é a mesma língua, só que com nomes diferentes.